saem de um jeito um pouco diferente do que os americanos. Nós buscamos inspiração nos batimentos cardíacos para criar um dos efeitos sonoros do jogo. O tom grave da reverberação quando os invasores se aproximavam. Hoje em dia é possível criar sons melhores, mas naquela época, quando as técnicas e os aparelhos eram limitados, era o melhor que podíamos fazer, mas acho que chegamos bem perto. Para pra pensar o que o jogo Space Invaders fez do ponto de vista de música e sons. Eram só 4 notas e eram assim... Tan, 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 tan. E o interessante é que eles mexeram com o ritmo. Ele ficava mais rápido quando os invasores se aproximavam e continuava acelerando. A música ficava cada vez mais rápida e dava uma certa sensação de pânico enquanto você estava jogando. Era incrível. Para faturar com a nova mania, os lojistas esgotaram a mercadoria e instalaram fliperamas do Space Invaders de um dia para o outro. Mas os invasores do espaço apontaram um conflito de gerações na cultura japonesa. Muitas mães proibiram os filhos de brincarem com o jogo. Surgiu um problema social porque alguns jovens roubavam dinheiro ou falsificavam moedas para poderem usar os fliperamas. Foi considerado um problema sério na educação das crianças. Eu acho que no caso do Space Invaders, o que aconteceu foi que a tecnologia pela primeira vez criou um grande abismo entre as gerações. Enfim, a geração dos mais velhos achava que estava atualizada porque entendia o que acontecia com a indústria automobilística e com a televisão, mas ficou para trás porque não entendia como um jogo tão bobo era tão popular. All across the country, kids are being swept away by video games. They watch the dancing. Nos Estados Unidos foram criadas várias leis proibindo um certo número de jovens de se agruparem numa loja de diversões eletrônicas ao mesmo tempo. Surgiu uma nova cultura. Além disso, uma coisa que era meio triste nesse tipo de jogo é que eles sempre terminavam com a derrota do jogador. Ninguém havia pensado sobre isso na época, mas eu fico pensando se isso não era um reflexo da paranoia da Guerra Fria, porque, no final das contas, a guerra era um jogo de derrota. Você sempre acaba perdendo. O jogo Space Invaders era a expressão digital de uma época sombria. Mas como o Japão sempre teve uma queda por personagens fofos e bonitinhos, surgiu o Pac-Man. Quando o jogo apareceu, todo mundo achou ele tão colorido. O Pac-Man é o exemplo perfeito da esquisitice japonesa. Personagens de videogame são carismáticos, mas na cultura ocidental, em vez de carismáticos, eles são considerados infantis. É uma cultura que tem mais tolerância pelo bonitinho do que as culturas ocidentais. Pudemos observar isso ao longo de toda a segunda metade do século XX. De uma certa forma, reflete o poder de compra das garotas japonesas. Toru Iwatani era um jovem designer de uma empresa de videogame japonesa, a Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videogames. Há mais de 20 anos, em 1980, o Pac-Man foi lançado. Naquela época, enquanto nós estávamos desenvolvendo o Pac-Man, os fliperamas tinham uma atmosfera sombria. Os jogos eram sempre violentos, alguns envolviam tiros e era uma brincadeira de meninos. Mas eu queria atrair meninas e casais para esse segmento. As garotas eram o alvo do novo jogo. Nós pesquisamos vários assuntos, desde moda até rapazes. E como as meninas sempre comem sobremesa depois das refeições, pelo menos a maioria delas, decidimos que teria a ver com comida. Em seguida, fomos almoçar. Eu pedi uma pizza, cortei um pedaço e pronto. Lá estava o Pac-Man na minha frente. Resolvemos apostar nisso. O aspecto mais importante do Pac-Man, ou Come-Come, como ele foi apelidado, é que ele foi o primeiro jogo a introduzir um protagonista. Isso foi um grande salto na história das narrativas de videogame. Com isso surgiu um novo mundo para os criadores e designers explorarem. A criação de personagens com quem as pessoas poderiam se identificar. O jogo representou uma grande mudança. Enquanto a maioria dos primeiros jogos era baseada em invasores, ação e tiroteios, o Pac-Man fazia uma coisa completamente diferente. Ele só queria comer.
É o melhor exemplo de como alguma coisa pode começar pequena com um jogo e depois crescer de uma maneira que ninguém consegue controlar. Manufacturers that hardly make the games fast enough. Every bar and restaurant and coffee shop in America seem to want one. É o jogo mais lembrado, mais querido e provavelmente o que mais provoca nostalgia nas pessoas. Eu acho difícil encontrar alguém na faixa dos 30 ou até dos 40 anos que não tenha passado pela experiência de jogar Pac-Man. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. O Pac-Man deve ter sido responsável pelo início do merchandising, que significa pegar alguma coisa que foi criada para um propósito e transformar em outra completamente diferente, como música ou bicho de pelúcia. Havia brinquedinhos piegas, desenhos animados, criaturas com perninhas fazendo todo tipo de coisa e até a senhora Pac-Man. O Pac-Man foi adorado e bem aceito durante muitos anos. E as vendas nunca caíram. Já se passaram mais de 25 anos e o Pac-Man continua aí. Está durando um tempo incrivelmente longo. No início da década de 80, ficou claro que os videogames e as figuras esquisitas que eles criaram vieram para ficar. Eu acho que os videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Acho que eles representam as nossas crenças, atitudes e uma série de questões com as quais lutamos em determinados momentos da vida. Acredito que eles podem ser doutrinas sociais ricas. O desafio é como interpretá-los, porque ao contrário de um filme onde o diretor expressa um ponto de vista particular, o videogame está sujeito a mudar de acordo com a escolha do jogador. Um novo mundo estava surgindo, e não afetava apenas os jogadores de videogame. Também afetava seus criadores. A Atari era uma típica empresa do Vale do Silício já na década de 70. Nós definimos um estilo de vida sem terno nem gravata. E mesmo assim o negócio era sério e lucrativo. O ambiente não era rigoroso e nós tratávamos bem os funcionários, porque os considerávamos nosso patrimônio mais importante. Não dávamos importância para o horário de trabalho. Você podia chegar ao meio-dia ou sair à meia-noite. Não havia problema. Era uma verdadeira meritocracia. You want to be successful. The single most important thing that you have to be is a doer. Mas também era uma época de muito dinheiro e negócios. E a Atari entrou no jogo quando Bushnell vendeu a empresa para Warner Communications. A decisão de vender foi resultado do cansaço acima de tudo. No começo parecia lua de mel, mas com o andar da carruagem eles começaram a estranhar o nosso estilo maluco de gerência, as nossas festas e a forma como nos divertíamos trabalhando. Mesmo com a nova gerência, o grupo de especialistas da Atari continuou a desenvolver tecnologia e começou a trabalhar em seu primeiro console caseiro, o Atari VCS. Quando desenvolvemos o Pong, criamos um chip integrado, um chip que só servia para jogar Pong. Para desenvolver outro jogo, tínhamos que desenvolver um chip inteiramente novo. Cada vez que desenvolvíamos o chip, eram necessários 9 meses de trabalho de engenharia. Então pedimos para o nosso grupo de pesquisadores de Grass Valley criar em 3 meses o protótipo daquilo que se tornou o VCS. O VCS foi rebatizado de Atari 2600. Depois de negociar os direitos do Space Invaders com a Taito em 1980, o brinquedo foi o presente de Natal mais cobiçado pelas crianças. O Atari levou o fliperama para dentro de casa. Ganhei um no Natal. Joguei durante tanto tempo que a namorada do meu pai veio me dizer que já haviam se passado 2 dias e que eu precisava tomar banho. A Atari faturou $100 milhões com cada um de seus cartuchos. Mas o novo ambiente corporativo da empresa estava destruindo aos poucos os alicerces artísticos que lhe davam sustentação. É interessante o fato de ter surgido uma certa raiva entre a gerência da Atari, principalmente depois que ela foi comprada pela Warner, e os programadores. Como recebiam salários de até $20 mil por ano para desenvolverem os jogos, que se tornavam cada vez mais lucrativos, os criadores começaram a questionar por que não levavam o mérito. Eles tinham medo de fortalecer as pessoas. Eu acredito que as pessoas merecem ser valorizadas no ambiente de trabalho. Aquele tipo de hierarquia que surgiu era justamente o que havíamos tentado evitar inicialmente
dentro da Atari. Bom, pouco tempo depois, 4 caras saíram, montaram uma empresa chamada Activision e começaram a vender os seus próprios cartuchos que eram ótimos. Esse foi o fim do monopólio